Salve, salve, torcedor! Tô na área com o boletim desta quinta-feira, dia 4 de maio. Obrigado demais a sua companhia, o que vocês puderem me ajudar nesta caminhada aqui no YouTube para alavancar ainda mais esse trabalho jornalístico, eu agradeço, viu? Portanto, curta o vídeo do amigo aqui embaixo, compartilhe, vire um membro oficial do Detetives. Dessa forma você ajuda esse trabalho original, te deixa bem informado, a se manter no ar por muito mais tempo. Bom, sábado, 21 horas, Fluminense e Vasco medem forças no Maracanã e apesar do estádio ser predominantemente tricolor e do time do Fernando Diniz estar com o astral lá em cima, no Vasco a confiança existe. Pelo menos é o que deixou claro hoje o volante Jair em coletiva. E nesse boletim eu vou repercutir aqui as palavras do Jair e trazer uma preocupação do técnico Barbieri em relação ao Fluminense, que vem sendo pauta nos treinamentos. Isso e muito mais você confere agora no Detetives Vascaínos, hein? Vamos em frente! E o Vasco treina duro tentando dar a volta por cima no Brasileirão e nada melhor que uma vitória diante de um rival carioca, de um time a ser batido. O Fluminense hoje do Fernando Diniz é uma equipe que está na crista da onda aí por conta do título carioca diante do Flamengo, da boa campanha no Brasileirão, apesar da última derrota diante do Fortaleza, e do 100% de aproveitamento da Libertadores, onde recentemente atropelou o River Plate da Argentina por 5-1. Muitos analistas aí dando favoritismo ao time tricolor, né? E o Vasco segue treinando em silêncio, tentando apagar aquela má impressão deixada no jogo contra o Bahia. E hoje, um experiente jogador foi convocado para uma coletiva no Vasco. O volante Jair, sabatinado pelos demais colegas ali presentes, o Jair não titubeou quando perguntado sobre o favoritismo do Fluminense. Mostrou que está confiante e que o Vasco tem totais condições de superar o rival em campo. A estratégia? Olha, isso ele não quis revelar de maneira alguma, mas deixou no ar que a tática está sendo bem trabalhada. Vamos aí ouvi-lo. Eu me sinto tranquilo, já enfrentei o Vasco em várias situações. Claro que eles vêm de uma ótima exibição no último jogo, né? Eles vieram também de uma derrota no Campeonato Brasileiro para Fortaleza. A gente sabe que o campeonato é um campeonato muito equilibrado. Não tem favorito. A gente vê um equilíbrio muito grande entre todas as equipes. Muitos falavam que a gente iria sair com resultado negativo lá de Minas contra o Galo, que é uma grande equipe. E muitos também da imprensa podem estar falando que nesse jogo pode ter favorito, que é o Fluminense. Respeitamos a equipe dele, a gente sabe que eles têm um estilo de jogo muito, muito claro. Então é isso que eu posso passar para o torcedor, é que a gente vai confiante para esse clássico e a gente vai fazer de tudo para ser com um ótimo resultado. A gente sabe o que importa é o resultado, tanto para vocês aí da imprensa, que falam muito sobre resultado. Muitas vezes não vê se a gente joga bem ou mal, mas é importante a gente traçar uma estratégia, isso que a gente vem fazendo nesses dias para a gente fazer um grande jogo. Eu não posso falar muito sobre a nossa estratégia, né? Mas a gente tem times que conseguem anular, tem times que não conseguem. Deu o exemplo do Fortaleza, que ganhou do Fluminense o último jogo do Brasileiro. Então é isso, não posso falar muito de estratégia, porque a gente vem trabalhando bem essa semana para fazer um grande jogo. Pois aí, uma das preocupações do Barbieri para esta partida diz respeito ao ataque do Fluminense, mais precisamente a dupla Cano e Arias. O argentino e o colombiano voltaram a ser o ponto alto do tricolor nesta temporada. Ano passado, por exemplo, eles participaram juntos de mais da metade dos gols do clube. Só para ter ideia da importância da dupla, enquanto ela esteve em campo, juntos somaram 84 gols em 82 jogos pelo Fluminense. Portanto, meus amigos, esse entrosamento e regularidade fazem com que sejam um grande diferencial do Fluminense, que ainda conta com Ganso, né, no meio-campo para municiar os jogadores. Enfim, esse é um tema bastante debatido pelo Barbieri em suas conversas com o grupo, e a necessidade dos defensores e dos homens do meio ficarem de olho vivo nesses jogadores. O Vasco tem dois laterais que apoiam muito e nessa hora a recomposição terá que falar mais alto. Por tudo isso, mudanças tanto de ordem tática como de formação são cogitadas. O Marlon Gomes foi escalado no outro jogo por conta do Vasco ter jogado em casa e contra o adversário com uma proposta mais defensiva. Dessa vez, a possibilidade do Rodrigo voltar à equipe formando a trinca de volantes é grande. O Barbieri costuma jogar assim contra adversários com mais qualidade, enquanto o próprio Fluminense na Taça Guanabara não abriu mão dessa formação. Fica aí a expectativa em relação às surpresas que ele deve adotar para este clássico,
pois ele está ciente do bom toque de bola que o Fluminense possui e vai querer de todas as maneiras tentar cortar o mal pela raiz. Amanhã a equipe faz o último treinamento no CT Moacir Barbosa e provavelmente a gente vai ter aí já uma equipe mais próxima, né? Um esboço do que deve estar em campo contra o Fluminense. Mas e você? Como escalaria o Vasco para este clássico, hein? Manteria o Marlon Gomes, colocaria o Rodrigo ou iria com um jogador ainda mais ofensivo, de repente o Orediano? Deixa aí o seu comentário e vamos juntos interagir. Olha, e mais sobre esse jogo, hein? Para vencer o Fluminense, o Vasco vai precisar quebrar um tabu negativo, viu? O time tricolor tá desde 2019 sem perder um clássico pro Vasco. A última vez que o Vasco venceu o Fluminense foi em 20 de julho de 2019, para ser mais exato, né? Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Fluminense saiu na frente em São Januário com o gol do Pedro, hoje no Flamengo, né? Mas perdeu de virada por 2-1 com um gol do Leandro Castan e outro do Bruno César. Desde então, são 3 empates e 4 vitórias a favor dos tricolores. Porém, se a gente levar em consideração todo o histórico do confronto, o Vasco ainda leva vantagem. São 120 vitórias contra 110 do Fluminense. Lembrando que para esta partida a maioria será de torcedores tricolores. Isso por quê? O Fluminense é o mandante e definiu que teria 90% da carga de ingresso para o jogo, destinando apenas 10% para a torcida do Vasco, que vai ocupar o setor norte do estádio. Há uma expectativa de casa cheia, já foram vendidos mais de 30 mil e alguns setores já estão esgotados. Mas sem dúvida alguma, se a torcida do Vasco tivesse a mesma proporção do número de ingressos do Fluminense, já teria vendido tudo, né? De qualquer forma, vamos aguardar e torcer aí para um grande jogo e claro que o Vasco consiga um resultado positivo. Bom, meus amigos, hoje o informativo foi um pouquinho menor, mas sem perder a qualidade, né? Aqui é assim, eu jogo limpo com você, sem capas fantasiosas, sem fake news, sem mentiras ou bravatas em busca de views. Trabalho jornalístico sério na medida certa e em breve vou tentar criar aqui novos conteúdos, trazer novas resenhas, entrevistas, fazer lives para a gente interagir juntos e, claro, trazer mais apurações sobre o Vasco. A você que me acompanha até o final, meu muito obrigado. Fica aí com Deus e até amanhã. Tamo juntos!